Capítulo 44, Irmãs de Capuz Vermelho, parte 3. Ei, você aí, pare! O oficial Leon está patrulhando as ruas com a lanterna. Aqui, policial, você pode me ajudar? Axia sorriu abertamente de uma forma quase assustadora para a pessoa que ela estava esperando. Ao ouvir a voz da jovem, Leon aproximou-se cada vez mais dela sem hesitar. Depois de vários incidentes terem devastado Greyville, as pessoas abandonaram a rua. Principalmente nas primeiras horas da manhã, quando todos estavam dormindo, mesmo os mais madrugadores não saíam. Porém, essa garota encapuzada estava no meio da rua e Lia não podia deixar de notar. Lia aproximou-se cuidadosamente das meninas. Quando ele se aproximou, Axia tirou o capuz que usava no escuro, revelando seu rosto pálido e inexpressivo. Lia, que a princípio parecia nervoso, relaxou a ver que era o rosto de uma linda garotinha. O que está fazendo aqui a essa hora? É perigoso. Deixe-me levá-la para sua casa. Aonde você Antes que Lia pudesse terminar a frase, Axia agarrou o pescoço de Lia com uma das mãos e apertou. Suas unhas, afiadas como faca, perfuraram facilmente a garganta de Lia. Para ela, foi tão fácil quanto estourar um balão. Axia pressionou os lábios contra o local onde as unhas haviam perfurado a pele e saboreou o perfume metálico que fluía. Cada vez que algo pegajoso e quente enchia sua boca, ela ficava encantada. Ela gostava de homem mais jovem, mas isso também não era ruim. Seus olhos semi-abertos brilharam no escuro quando ela saboreava a doçura. O poder surgiu dentro dela. Lia era um policial, o que colocava em uma categoria de humanos que não deveria ser caçado. Mas Axia não se importava. De qualquer maneira, tudo acabaria antes do amanhecer. Os irmãos revistaram todos os cantos de Greyville. Aqui de novo? Estou ficando cansado desse lugar. Por que isso leva de volta para cá? Sentindo a dor latejante, Enzi pressionou as têmporas em frustração. O local onde finalmente chegaram após seguir o rastro de Simon foi, claro, em frente à fábrica abandonada da cidade. No começo eu gostei porque não havia ninguém lá e era confortável, mas agora eu tô com medo, Enzi. Theo suspirou com uma expressão chorosa no rosto. Ele não sabia se deveria ficar feliz ou estar longe de outro residente humano ou preocupado com a possibilidade de seu esconderijo ter sido descoberto. A noite foi longa e o vento da manhã era frio e cortante. Najak primeiro olhou pela janela quebrada para ver se conseguia detectar algum movimento. Simon estava sentado em sua cadeira, inconsciente e caído como um lírio murcho, como se estivesse dormindo. É o mesmo cheiro de novo. Theo tinha certeza de que era o mesmo perfume que ele sentiu em Simon na noite anterior. Estava misturado com uma planta alucinógena. Enzi, que tinha um olfato mais apurado até mesmo entre os irmãos, fez uma careta enquanto cobria o nariz com o braço. Os irmãos bloquearam intencionalmente o olfato e tentaram apenas respirar pela boca. Foi então que a porta dupla de metal se abriu e Najak correu primeiro para Simon. No piscar de olhos, 4 garotas com capas vermelhas emergiram da escuridão e cercaram Simon. Vampiros! Najak recuou instintivamente rapidamente. Ele mal havia registrado o cheiro que se aproximava porque suprimiram o olfato. Axia respirou profundamente. Achei que sentia um cheiro nojento. Ela tirou a capa e mostrou os rostos aos irmãos. Deve ter sido uma longa jornada para você. Ela os cumprimentou gentilmente. Enzi entrou atrás de Najak e assim que ele viu o rosto dela e seus olhares se encontraram, Enzi congelou. Naquele momento, ele voltou àquela época de alguns anos atrás. Enzi, esconda-se. Não faça barulho, nem um pio. Sua irmã mais velha, Ana, sua única família e parente. A voz dela ressoou aos ouvidos de Enzi com alucinação. Ana, ela está aqui, bem na minha frente agora. Foi como se o tempo tivesse parado para Enzi e centenas de milhões de átomos desmontados flutuassem no ar diante dos seus olhos, perfurando sua mente. Não deixe que ela chegue até você. Fique calmo, por favor. Najak e Theo puderam ouvir Enzi reprimindo seriamente suas emoções como uma oração. Najak olhou para Enzi com os olhos vacilantes. Enzi era muito bom em calcular coisas mentalmente. Najak nunca o tinha visto tentar tanto controlar suas emoções. Axia percebeu essa mudança, afastou-se de Simon e seguiu em direção a Enzi. O cheiro dos lobos era insuportavelmente repugnante, mas agora que havia algo ainda mais interessante, não havia necessidade de se afastar dele. Por que você está parado assim? Nós nos conhecemos? Quando Axia disse isso, Enzi rezou repetidamente para si mesmo para não explodir e forçar uma situação para o pior cenário. Enzi sonhou com seu encontro. Ela, que pisoteou e violou sua irmã, estava bem na frente dele. Enzi sabia que era uma oportunidade de ouro se apresentava,
mas cerrou os dentes para manter a razão até o fim amargo. Simon, Najak e Theo também estiveram aqui. Não importava se ele morresse, mas ele também não podia deixá-lo morrer. Ele repetiu isso várias vezes em sua mente, tentando se convencer. Estranho. Nunca vi você antes. Mas parece que você me conhece. Axel olhou para Enzi em uma curta distância. Seus olhos e voz aterrorizante não mudaram. Por que eu deveria conhecer você? Vampiros são todos iguais e repugnantes. É mesmo? Você também tem coragem. E eu gosto disso. Axel riu desagradavelmente. Enzi lutou para esconder sua expressão contorcida. Ele pensou que estava acostumado com as dores de raiva e que os antigos sentimentos que o dominavam haviam diminuído. Se ele a visse novamente, ele se vingaria sem problema. Seu sangue esfriou e ele controlou sua raiva repetidas vezes para chegar aqui. Ele não perderia essa oportunidade. Eu gosto da cor do seu cabelo. Talvez eu tivesse visto isso em algum lugar. Onde foi? Axel mordeu os lábios tentando se lembrar, mas franziu a testa quando não conseguiu. Não foi nenhuma surpresa. Para elas, sua irmã não tinha significado nenhum. Enzi havia perdido uma vida que nunca poderia ser recuperada, fazendo seu mundo desabar, mas ainda estava viva e bem. Elas ainda estavam matando, pisoteando, infligindo morte dolorosa para seu entretenimento e prazer. Não lembro. Axel parou de morder os lábios, virou-se e caminhou até Simon, adormecido, e colocou as duas mãos em seu ombro. Quando ela o tocou, os irmãos ficaram nervosos. Calma, pessoal. Os humanos são apenas a isca. Bem, isso dependeria do que vocês decidirem fazer. Isca? Você usou Simon como isca para nos atrair? Najak disse com raiva em sua voz. Sim, essa cidade cheira a lobisomem, mas todo mundo está sentado esperando como tolos. Eu mal podia esperar. Tão cruel como sempre. Najak sentiu o calor aumentar em seu corpo e as veias salientes em seus braços. Ele não tinha certeza se seu corpo executaria o que sentia com seu coração, mas não tinha intenção de recuar, sabendo que essa era uma batalha inevitável. Talvez tenha sido bom Giri ter dito para saírem em patrulha hoje. Axel gargalhou e cortou o pulso enrugado de Simon com as unhas. Foi um corte leve, mas o sangue jorrou dele. Vocês sempre agem como cães para os humanos. Por que deveria ficar chateado? Melhor viver como um monstro cobiçando sangue humano. Najak esforçou-se para evitar que sua voz aumentasse. Ele orou para si mesmo. Que ninguém morreria ou se machucaria aqui essa noite e que Giri não viria. Já chega de conversa fiada. Pegar algum subordinado como você não valerá muito para mim. Axel se perguntou que movimento encerraria esse encontro o mais rápido possível. Depois piscou de brincadeira para os irmãos. Estou meio ocupada, sabe? Onde está seu irmão? O quê? Izzy tentou não deixar que isso o agitasse. Eles não eram seu alvo real? Qual a utilidade de pegar alguns pequenos? O grande é o melhor. O alvo de Axel era Giri o tempo todo. Ela precisava que os lobisomens mais jovens atraíssem Giri para ela. E Simon foi usado como isca para pegar os lobinhos. Além dos próprios lobisomens, os hábitos dos lobos eram mais conhecidos por seus inimigos naturais, os vampiros. Ao contrário dos vampiros, os lobisomens compartilharam o mesmo território que os humanos e agem como cães e tendem a viver em matilhas, tratando os membros da matilha como família e protegendo com fervor. Portanto, ela foi a única que levou a vantagem nessa luta. O resultado já havia sido decidido, ela só precisava escolher seu alvo. Procurando um jogo curto, Axel olhou para Enzi, Najak, Theo e Simon. Seus olhos o examinaram enquanto ela media e calculava. Qual doeria mais? Qual seria mais eficaz? Lobisomem não comia humanos, então talvez fosse melhor se fosse um deles. Imaginar o cenário a deixou tonta. Deixe-me ver o que seria melhor. A leve risada de Axel perfurou os ouvidos dos irmãos. Axel andava de um lado para o outro e olhava para os irmãos como se selecionasse o que comprar no mercado. Inseguro com suas intenções, eles permaneceram firmes e ansiosos. Eles estavam pensando em atacar imediatamente, mas Najak e Enzi tiveram que considerar Simon e Theo. Axel sabia como identificar o mais fraco do grupo. Najak e Enzi se levantaram para proteger os outros. Havia uma criança fraca e vulnerável que mal respirava, incapaz de dizer uma palavra desde que entrou na fábrica abandonada. Ela teve sangue humano naquela noite, então sua condição era excelente. Um jovem lobisomem não ousaria detê-la. Axel cortou o ombro de Theo em um instante com suas garras em forma de lâmina. Sangue vermelho escuro jorrou na cabeça de Theo de uma vez só. Theo! Theo caiu para frente enquanto Najak gritava seu nome.